Janeiro. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Wake Up. Leite, pode colocar o videozinho pra mim? Nos últimos anos, temos visto muitos jovens saírem da sua zona de conforto para viver um semestre intenso, servindo a Deus de todo o coração. Por isso eu quero convidar você a conhecer o Wake Up, um projeto que nasceu do sonho de ver jovens fazendo discípulos de todas as nações. No Wake Up, você vai ser desafiado a viver uma vida de discipulado, conhecer a palavra de Deus com intensidade e a praticar com profundidade. Você participará de várias oficinas de capacitação nas áreas de evangelismo e missões. E várias viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. Se você também quer viver essa experiência e levar a palavra de Deus a muito mais pessoas, entre em contato com a gente. É só acessar o nosso website ou procurar nossa página no Facebook. Wake Up, despertando jovens, fazendo discípulos. Bem, o Wake Up é um projeto que tem a duração de 6 meses e ele é um projeto missionário. Eu participei no ano de 2016. Foi uma experiência incrível para mim. Eu pude crescer bastante em relacionamento com Deus e também eu tive várias experiências diferentes. Durante esse projeto, a gente tem oficinas de evangelismo, a gente tem palestras com vários missionários, a gente tem oficina de pantomima, de músicas, algumas também, tipo, a gente teve uma de circo. E depois de cada oficina a gente tem a oportunidade de aplicar isso em algum lugar. A gente geralmente ia em escolas, na praça, no hospital, e foi um tempo muito bom, onde a gente pôde aprender mais da palavra de Deus e também como transmitir ela. Ao mesmo tempo que a gente tem as oficinas, a gente tem a oportunidade de fazer o primeiro semestre do bacharel em teologia. Então, além do conhecimento evangelístico, a gente acaba se aprofundando um pouco mais na palavra de Deus. Durante 6 meses também, a gente tem viagens missionárias nos finais de semana, e a oportunidade também de servir em uma igreja. A Terra Nova até já recebeu estagiários do Wake Up em 2013, 2014, eu acho. E no final do curso, a gente tem uma viagem transcultural, onde a gente tem a oportunidade de aplicar tudo que a gente aprendeu durante os 6 meses em um lugar totalmente diferente. Já tiveram viagens para o Chile, para o Peru, 2 para a Argentina, 1 para o Paraguai e a desse ano é para a Bolívia. Então, assim, se você conhece alguém que terminou o ensino médio e não sabe o que fazer e tem o desejo de servir a Deus de alguma forma, de um tempo integral, o Wake Up é o melhor lugar. E também, se você quer fazer outra faculdade, mas não sabe como transmitir a palavra de Deus para outras pessoas, você pode aprender isso no Wake Up também. Quem quiser saber mais, pode falar comigo ou pode entrar em contato com a Faculdade Batista. Obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigado, Eduardo. Eu vou então. Vamos colocar de pé então e continuar adorando o Senhor. O Senhor tem feito muitas coisas em nossas vidas. Nós somos dignos de poder levar a Ele o louvor e a adoração. Então faça com toda a alegria, com todo o seu coração. Maravilhosa graça. Eu amo que não falha, como o meu lugar. Eu vou a minha cruz, meu sangue me salvou.
louvamos, Senhor, por este momento, Deus, onde nós entregamos tudo a Ti, Pai. Toda nossa oferta, Pai, tudo que o Senhor nos dá, Pai. Seja, Pai, cuidando, Senhor, financeiramente, Deus, de cada um, Pai. Que nunca deixe de faltar nada, Pai. Esteja, Pai, conosco, Deus, neste momento, Deus, e que o Senhor possa estar, Deus, agindo em nossa vida, Pai. Em teu nome de Jesus, que oro também, oro pelas crianças, que nós possamos, Deus, aprender, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tu tens preparado, Senhor, conforme tu colocaste no coração, Pai, das crianças, Pai, das professoras, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com o tema da unidade e nós já estamos podendo ter essa oportunidade de estar nos reunindo, podemos compartilhar dessa união que nós somos. A palavra nos diz que nós somos o corpo, o Senhor é a cabeça, e se faz necessário nós estarmos ligados neste corpo. Como um galho que estiver fora de uma árvore vai morrer e secar. Então é importante que nós estejamos unidos e será essa música o tema? Vamos cantar juntos então.
Não há outro
Não importa, Deus, o quanto a gente, ó Deus, esteja falho. Não importa, Deus, a multidão de pecados, ó Deus. O Senhor vem com o teu sangue e nos lava. O Senhor vem com o teu amor, ó Deus, e se entrega naquela cruz por nós. Muito obrigado, Pai, por este amor e por essa fidelidade. Muito obrigado, Deus, por seres quem tu és. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior
Senhor continue fazendo a tua obra em nosso meio, Deus. Abençoe a palavra, Deus, que o Senhor possa desde já estar derramando o Espírito Santo sobre a vida do pastor, Deus. E que nós, ó Pai, venhamos estar preparando os nossos corações para, em boa terra, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Pastor Daniel Zarda aceitou o convite do pastor Enéas para estar trazendo uma mensagem para nós hoje, né? E pastor da brasileira, né? Da Batista brasileira, né? Então estará trazendo uma mensagem para nós hoje aí. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Prazer estar aqui junto com os irmãos, compartilhando a palavra. O pastor Enéas me ligou um tempo atrás e nos convidou para estar aqui. É um prazer poder falar e compartilhar o Evangelho com os irmãos, né? Espero que a palavra de Deus possa ser explanada pela graça dele. Perguntei para o pastor Enéas se havia algum tema em comum que a igreja estava trabalhando e ele me contou do tema unidade, né? Sobre o tema que os irmãos vão estar trabalhando este ano e, na verdade, é um dos principais temas da vida cristã, né? Uma das maiores necessidades é a gente estar unido e sermos um. Inclusive, Jesus ora, a oração de Jesus para os discípulos é para que eles fossem um e assim todo mundo ia conhecer que eles estavam em Cristo, iriam conhecer quem é Cristo e o poder de Deus, porque propriamente eles eram unidos. Eu creio que o que Jesus estava querendo dizer é que com a unidade deles, com uma união, uma cultura de união, de amor, eles iriam demonstrar que serviam a um Deus maior do que qualquer outro Deus ou qualquer outro reino. Mas eu creio que os irmãos podem entender também quando eu digo que unidade é uma coisa um pouco difícil de conquistar, né? Não sei se você já passou por algum problema, algum percalço que atrapalhou a sua unidade com alguém, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades e aí a unidade se vê um pouco abalada, né? Pensando num exemplo assim, eu diria que todo mundo, ou quase todo mundo, tem algum tipo de cicatriz. Não sei se você tem alguma cicatriz, mas quase todo mundo tem. Você começa a conversar, a pessoa fala: eu tenho uma cicatriz no joelho daquele dia que me aconteceu aquilo. No dia foi ruim, mas agora é uma história legal, agora a gente conta dando risada. Mas é cicatriz e não é mais ferida, porque no seu corpo há uma forma, se o seu corpo é saudável, aliás, há uma forma dele ir se curando, né? Às vezes a gente precisa de remédio, mas é por isso que vira cicatriz e não uma ferida aberta sempre. A unidade, ela tem que passar pelo crivo das feridas, se tornando cicatrizes, né? Porque eu diria assim, como todo mundo tem cicatriz no corpo, é impossível ninguém ou alguém aqui não ter nenhuma cicatriz na alma. É impossível alguém aqui dizer: eu nunca fui ferido, nunca fui traído, nunca falaram mal de mim, nunca aconteceu nada trágico comigo, nunca, jamais, né? Às vezes as feridas são imputadas em nós por nós mesmos, né? A gente fere os outros e aí nós ficamos magoados conosco mesmo. Isso acontece muito. Então a unidade, ela precisa passar pela prova da ferida. A ferida tem que se tornar uma cicatriz para haver unidade. Como Jesus faz isso? Como Jesus consegue pegar as feridas abertas e fazer com que elas cicatrizem? Como ele conseguia? Se a gente conseguir entender um pouquinho, pegar pelo menos o começo, a essência desse segredo, eu acredito que a gente vai aprender muito de Jesus. Eu quero convidar você para abrir lá em Marcos capítulo 14. É um texto difícil. Jesus está falando para Pedro e para os discípulos. Muito obrigado, irmão. O tema principal desse texto não é unidade, mas é sobre Jesus trabalhando com os seus discípulos para que eles possam entender o amor de Jesus e depois de dispersos, eles se voltem.
Marcos 14, 27 a 31. Os irmãos podem abrir e acompanhar comigo. Marcos 14, 27 a 31. O texto diz assim: Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele diz com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Bom, o tema de hoje eu diria que é o Deus ferido. Jesus avisa os seus discípulos que ele seria ferido, veja bem aqui, e que os seus discípulos se dispersariam. Mas por que ele teve que avisar os discípulos? Por que os discípulos duvidaram? E será que isso tem alguma coisa a ver comigo hoje? Será que esse texto tem alguma coisa a ver comigo hoje? Sobre união também? Bom, nós vamos analisar o texto. Se for possível, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer a esse texto várias vezes hoje. Primeiro, Jesus nos mostra que o Deus ferido provoca escândalo. O que é escândalo, aliás? Hoje em dia, escândalo é quando a gente vê uma notícia muito trágica, muito terrível, ou quando alguém faz uma coisa muito ruim que nós não achávamos que aquela pessoa ia fazer aquela coisa ruim. Ele faz, nós ficamos escandalizados. Mas a palavra escândalo propriamente, ou seria melhor traduzida por tropeço. Literalmente, quando você tropeçava numa pedra, aquilo lá era um escândalo, Por isso que é chamado pedra de tropeço. Eu creio que você já ouviu esse termo na Bíblia. A pedra que faz a gente tropeçar, a pedra de escândalo. Jesus está dizendo: vocês vão ficar escandalizados, eu servirei de escândalo. Olha que interessante, Jesus está dizendo que ele vai servir de escândalo. Mas que tipo de escândalo? Bom, aqui nos parece que na cabeça dos discípulos não entrava o fato do Messias, do Rei dos Reis, ser morto, ou ser ferido, como um pastor ferido aqui. É por isso que provavelmente os discípulos iriam se escandalizar, porque ele, que era o Messias, iria ser morto. E veja só, o que é o Messias para eles? Messias era aquele camarada que eles esperavam, descendente de Davi, e queria continuar o que o rei Davi não concluiu. Mas Deus havia prometido para o rei Davi que haveria um descendente dele que iria fazer o quê? Iria fazer com que Israel fosse o topo das nações, a grande nação. Então vamos lá, precisamos de um descendente de Davi, um ungido, essa é a palavra Messias, um Messias que vá contornar essa situação política. Aí vem Jesus, os discípulos veem que ele é o Messias, e o que acontece? Jesus fala: eu vou ser morto. Isso não entra na cabeça dos seus discípulos, Não dá para entrar que o Messias iria ser morto. Isso provoca escândalo. E eu diria assim: um Deus ferido entra na sua cabeça, irmão? Você consegue imaginar o próprio Deus se tornando vulnerável? Estou meio que acostumando aqui, irmãos, mas se os irmãos não entenderem, a gente vai conversando, tá? O próprio Deus se tornando vulnerável, se tornando homem. Não só isso, nos chamando para ser parecido. Você lembra que Paulo fala em Filipenses 2, a partir do verso 5: age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus também. Qual sentimento? Qual pensamento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E não só se tornou homem, que seria uma grande humilhação para Deus, mas achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Deus se tornou vulnerável e se deixou ferir. Por quê? Por que Deus fez isso? Bom, irmãos, nós começamos a entender quando a gente lembra do texto de 2 Coríntios 5, quando Paulo fala assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Os profetas falam bastante sobre o Senhor dos Exércitos, um Deus guerreiro, e Deus é o Senhor dos Exércitos mesmo. O que seria isso? Imagine que o mundo entrasse em guerra
e a América inteira se unisse. Então tem o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil, o Exército, a Marinha Aeronáutica da Argentina, e por aí vai, né? Todos os exércitos possíveis da América, e um capitão, um comandante que mandasse em tudo. Esse homem poderia ser chamado de Senhor dos Exércitos. Deus é chamado pelos profetas de Senhor dos Exércitos. Mas por que Jesus não se apresenta como Senhor dos Exércitos aqui? Porque o intuito dele era reconciliar o mundo consigo. Ele virá em grande glória para conquistar o mundo. Mas nesse momento ele vem para reconciliar. Um Deus, Senhor dos Exércitos, pode conquistar o mundo, mas é um Deus ferido que pode curar o mundo. E é por isso que ele se apresenta assim. É por isso que ele se deixa ferir. E é por isso que nós lemos na palavra dele, em Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Sabe por quê? Porque ele vivenciou experiências como você, e eu diria ainda mais intensas do que você. Tem uma figurinha, uma figura assim nas redes sociais que eu acho interessante. Tiraram uma foto na gravação do filme A Paixão de Cristo. Então está lá o ator que fez Jesus. Eu creio que você já assistiu, já viu cenas da Paixão de Cristo. Ele todo maquiado como foi morto na cruz, né, como foi representado ali, maquiado com sangue, as suas roupas rasgadas, a cruz ali. Mas é um momento em que ele está conversando com o diretor. Então está ele sentado numa cadeira, o ator, no caso, todo maquiado como Jesus crucificado, e do lado dele o diretor conversando com roupas normais, assim, sentado, e alguém colocou a seguinte legenda: quando você vai contar para Jesus os seus problemas. É assim, né? Então nós não temos alguém que não pode se compadecer de nós. A gente chega, Senhor, olha quem me feriu, olha como eu fiquei magoado, eu não consigo vivenciar a unidade com tal pessoa. Com tal pessoa não dá, Senhor. Aí vem Jesus e nós lemos a história dele, vemos o quanto ele foi ferido. Será que não é possível? Qual é a medida para nós conseguirmos perdoar os outros? A Bíblia diz, a medida é como Deus nos perdoou em Cristo. A medida que Deus nos perdoou em Cristo é a medida que nós devemos perdoar os outros. Eu acho que é um pouco bastante, né? Para a gente conseguir viver em unidade. Vamos continuar. Parece que Jesus está se apresentando também como Deus, não só o Deus ferido, mas o Deus que ama através das feridas. Eu sei que essa é uma analogia, mas poderíamos dizer de certa forma que as feridas de Jesus demonstravam amor. Porque ele conta aqui, né, ele traz a palavra de Zacarias, está lá em Zacarias 3:7, o texto que diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ele cita isso: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Quem falou essa frase? Quem é o autor dessa frase? Bom, se algum professor de português poderia nos ajudar, né? Aí é um pronome oculto, né? É alguém dizendo em primeira pessoa. Se é ferirei, é eu ferirei. Quem está dizendo essa frase que está lá em Zacarias 13:7? Será que é o profeta Zacarias que está dizendo: eu vou ferir o pastor? Não, ele está falando por meio de alguém. Será que é o diabo que fala isso? Jesus está citando o diabo? Será que é o pecado? Será que é a morte? Será que são os soldados romanos? Será que é o imperador César? Não, irmãos. Essa frase é dita pelo próprio Deus. Jesus está dizendo uma frase que Zacarias trouxe da palavra do Senhor. E quando ele vai para a cruz, ele está dizendo, sabe o quê? Lembra que meu pai disse lá para um profeta do Antigo Testamento: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, isso estava no plano de Deus. Qual era o plano? O plano é que o pastor entrasse na frente das ovelhas. Em termos de teologia, nós chamamos isso de substituição. Ele nos substituiu. Era para nós estarmos naquela cruz, mas ele estava lá. A igreja antiga contava uma história, não se sabe se é verídico ou não, mas que Barrabás, quando foi liberto, você lembra que estavam entre Jesus e Barrabás? O povo escolheu crucificar Jesus e não Barrabás, então soltaram ele. Conta-se uma história que Barrabás estava fugindo de Jerusalém, já que tinha quase sido morto, e ele passa perto do Gólgota e olha as 3 cruzes. Ele vê o ladrão da direita e diz: aquele camarada eu conheço, ele fez muita coisa comigo. O da esquerda, ele fala que ele também participou de muitas contravenções junto comigo, muitas revoltas. Agora o do meio eu não conheço.
Eu só sei uma coisa: se ele não estivesse lá, quem estaria era eu. A gente não sabe se é verdadeira essa história, mas a gente sabe que em nós ela é verdadeira. Se Jesus não estivesse naquela cruz, sabe quem estaria lá? Você. Todo bonitinho como você está, todo perfumadinho, você e eu. Era a nossa cruz. Mas Deus tinha um plano que Ele revelou para os seus profetas. No caso de Zacarias, é dito: eu ferirei o pastor. E Jesus vem e diz: eu vim aqui amar vocês através das minhas feridas. Eu vou ser ferido e vocês irão entender o meu amor para com vocês. Irmãos, isso é uma coisa pesada, mas é profunda, né? Que tipo de amor é esse? É um amor que nos escandaliza. É um amor que provoca um tipo de calafrio, eu diria, em nossos corações. E eu acho que Jesus não está apenas dizendo o que vai acontecer. Ele está nos dando um modelo de amor. Um modelo de amor através do perdão, através das feridas. Jesus, Ele foi um modelo para nós em várias coisas. Eu creio que você pode concordar comigo nisso, né? Ele já falou para a gente como a gente deve liderar. Lembra que Ele estava reunido com os seus discípulos? E aí os discípulos não lavaram os pés, não tinha ninguém para lavar os pés dele. Jesus pega uma bacia, uma toalha, o que ele faz? Vai lá e lava os pés dos discípulos. Uma coisa que era para o pior dos escravos. Alguns dizem que nem poderia ser um escravo judeu, porque era da mesma nação, então não podia lavar o pé das pessoas, de tão humilhante que era. Jesus disse: quem quer ser o maior, seja o menor. Ele ensinou como liderar. Ele ensinou como ser humano também. Foi modelo de ser humano. E lá em Marcos 10:45 ele diz assim: o Filho do Homem, no caso, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lembra desse texto? Ele está dizendo: o verdadeiro ser humano é aquele que vive para os outros. Eu sou o modelo. Mas parece que ele também está nos dando um modelo de amor, através de feridas, vamos dizer assim, através do perdão. E se você quer ter um relacionamento saudável com alguém, se você quer ter um relacionamento saudável dentro da igreja, se você quer ter unidade, você e eu precisamos aprender uma coisa: feridas curadas curam feridas abertas. Feridas curadas curam feridas abertas. É porque eu consigo perdoar que eu consigo me relacionar com alguém. É impossível você conviver com alguém sem ser magoado por aquela pessoa. Inclusive, mesmo sem saber, eu estava lendo um livro essa semana sobre perdão, e uma frase me chamou muita atenção. Era uma psicóloga cristã, teóloga, também estava dizendo assim: as pessoas mais aptas para nos magoar são os nossos familiares, porque eles estão mais próximos de nós. Então, é no âmbito da família, aquela psicóloga estava dizendo, que nós temos a maior oportunidade de perdoar os outros. Olha só, a pessoa mais propícia para te magoar é a pessoa que convive contigo. Dá vontade de até falar: até tu, Brutus, né? Como diria o César para o Brutus que eu traí. Por quê? Porque são as pessoas que estão junto conosco. A pessoa que conhece a gente, que come 1 quilo, 2, 3 quilos de sal junto conosco. Essas pessoas nos conhecem. Nós conseguimos colocar máscara no trabalho, muitas vezes, né? Na escola, na faculdade, até na igreja. Mas em casa as máscaras não duram muito, né? E o modelo de Jesus é que as nossas feridas sejam curadas, que a gente se abra para ser trabalhado por Deus, para que a gente consiga curar os outros. O Wayne Norton diz que só um médico ferido pode curar os outros, nesse sentido de relacionamento. É só se você foi ferido e trabalhou com isso, você pode curar os outros. E aí, eu diria assim: eu tenho feridas, ou eu já fui ferido. Eu posso escolher entre duas coisas: ou ferir os outros, ou expressar amor. Agora vamos imaginar que a gente estivesse muito tempo aqui e cada pessoa poderia dizer assim: não, eu fui magoado em tal âmbito da minha vida. Imagina se você pudesse, né, e fosse obrigado a dizer, porque isso é difícil de falar para os outros, né? Mas você disser assim: eu fui magoado em tal área. Mas eu chuto baixo, mas eu acho que a gente conseguiria abençoar 80% de juízo. Porque só aqui, ó, já tem pelo menos 80%, 90% de qualquer ferida que as pessoas têm lá fora. Imagina se a gente pega tudo isso, entrega para Deus, é curado, vive em unidade,
que poder transformador a gente tem nas mãos. Se a gente deixar Deus trabalhar em nós. Que poder transformador. E, bom, eu preciso perguntar, você tem deixado Deus trabalhar no seu coração? Você tem deixado Deus lidar com esses traumas ou com essas dificuldades, por mais duro que possa ser? Por que eu digo isso? Veja só, Jesus fala, vocês vão se escandalizar em mim, eu ferirei o pastor, as ovelhas vão embora, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Essa é uma frase muito interessante. Ele já está premeditando que ele vai morrer, ressuscitar e vai estar lá na Galileia. Agora, eu diria que aqui Jesus nos ensina dois paradoxos. Paradoxo é duas coisas que não dá para andar junto, né? Isso é um paradoxo. Parece que existem dois dentro de Jesus aqui. O primeiro deles é que ele é um homem-deus, é um Deus-homem. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Esse foi um problema na igreja quando estava nascendo, nos primeiros 100, 200 anos de igreja, porque havia uma seita que dizia, não, Jesus é somente Deus. Ele parecia um homem, mas ele é Deus. Aí iam lá e leram na Bíblia, né? A igreja começou a pesquisar na palavra e dizer, não, Jesus é Deus, ele não pode ser só homem. Aí vem outra seita e diz, não, ele, ou melhor, a primeira dizer que ele era só Deus. Aí eles, não, Jesus é homem. Aí vem outra e diz, não, Jesus não é nada de Deus, ele é só homem. Então a igreja em união teve de chegar a um acordo, dizer, não, ele é 100% homem, 100% Deus. Mas veja só que Jesus é mais outro paradoxo aqui, duas coisas que não cabem. Ele vai para Galileia ressuscitado, não é? Mas ele ainda tem as marcas nas mãos. Na verdade, a gente ouve que, a gente lê na palavra que vai ter as marcas lá. Agora imagina se você é Jesus, você ressuscitou, está indo para Galileia, e o apóstolo Paulo testemunha que ainda que Cristo tenha sido crucificado em fraqueza, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Então agora você tem poder nas mãos, o negócio já está feito, você está ressuscitado e olha as feridas nas mãos, ou as cicatrizes. O que você faria, irmão? Eu diria que por mim, que daria uma tentação tão grande no meu coração, de falar, eu vou pegar um por um que me matou, que não ficou do meu lado, que falou mal de mim, agora eles vão ver. Como que Jesus estará indo para Galileia ressuscitado, com as cicatrizes nas mãos e não vai matar todo mundo? Bom, a única solução é o perdão. E aqui não quer dizer que Jesus perdoou os pecados de todo mundo. Não. Está aberta a possibilidade de você ser perdoado por Jesus. Mas aqui o perdão no sentido do que fizeram com ele. Quando ele está sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já estava doando perdão ali. A única forma de Jesus ressuscitar e não matar todo mundo é que ele conseguiu perdoá-los. É óbvio, ele é Deus, mas ele é também um modelo para nós. Ele também é um modelo de amor e de vida que nós podemos ter junto. E se eu e você não perdoarmos, irmãos, essas feridas que ficam abertas, e elas ficam abertas mesmo, elas vão começar a nos dominar, vão virar cabrestos. Sabe cabresto no cavalo? Elas vão começar a nos dominar mesmo. Não é brincadeira, tem gente que não consegue estar no mesmo ambiente que outra pessoa. Você já teve isso, ou você já viu isso com alguém? Só fala, vamos numa festa, vamos em tal lugar, fulano vai estar lá? Vai, então não vou. Olha só, será que não é dominado? Ou a pessoa está lá, até nas redes sociais a gente vê isso, ela não escreve, ou ela escreve algo, coloca algo, porque fulano fez, ou seja, então a minha ferida está mandando eu fazer isso. E eu diria para você, as suas feridas, ou as suas cicatrizes, no caso, se tornarão diretrizes se você não perdoar quem colocou elas em você. Para que você não seja dominado pelas suas cicatrizes, pelas suas feridas, você precisa perdoar essa pessoa. Para você conseguir viver em unidade com alguém, você precisa perdoar. Começa de dentro da sua casa, porque são os mais próximos e é provavelmente os mais aptos, por mais bonito que eles sejam, eles são os mais aptos para te magoar. Começa daí e depois você expande para a igreja, para onde você está vivendo. Como
diria uma frase, né? Não sei quem é o autor dela, mas que para a amargura, amargura. Para a amargura, amargura. Isso é verdade. Demonstra amor. E aí nós vemos Pedro diante de Jesus. Jesus, um homem que lida com a dor dele, um homem que perdoa. E nós vemos o coitado Pedro aqui, sempre indo à frente, mas sempre dando cabeçada, pelo menos antes da ressurreição de Jesus, antes dele se converter, porque Jesus até disse para ele: Pedro, quando você se converter, você faça isso. Então, antes dele se converter, sempre dando cabeçada. Pedro parecia, ou era de fato, um homem que não encarava as suas feridas, um homem que não encarava as suas feridas, não lida com a dor. Eu já disse, se a gente não lidar com as nossas dores, nós vamos ser dominados por ela. Tem uma historinha de um homem chamado Rubem Alves, um teólogo. Ele inventou uma historinha fictícia, mas eu acho que serve muito bem para exemplificar um homem que vive pela sua dor. Ele conta que havia um homem muito magoado, muitas feridas, muitas dores no coração. Estava andando na rua e aquele homem encontrou uma lâmpada mágica. A lâmpada mágica. Toda lâmpada mágica a gente sabe que tem um gênio, né? Então ele esfregou, saiu o gênio. E o gênio disse assim: eu vou conceder qualquer desejo que você quiser. Escolha um desejo, qualquer um eu vou fazer para você. Então aquele homem ficou muito feliz, obviamente, acho que todo mundo ficaria. Ele começou a pensar o que seria melhor: mansões, propriedades, dinheiro vivo. Não, acho que melhor é ouro, diamantes, que aí eles não perdem o valor. Antes que ele escolhesse, o gênio falou assim: espera aí que eu só tenho uma coisa para te dizer. Tudo que você pedir, qualquer coisa que você pedir, automaticamente o seu pior inimigo vai ganhar em dobro. Era essa condição. Independente do que você pedir, o seu pior inimigo vai ganhar em dobro. E agora? Aí as magas, talvez você não sabia nem dizer que era o pior inimigo dele, mas as magas falaram mais alto. Então ele refez, começou a pensar e disse para o gênio: já sei o que eu quero. O que você quer? Eu quero ficar cego de um olho. Sabe por que ele pediu isso? Para o seu pior inimigo ficar cego dos dois olhos. Irmãos, a mágoa dominava aquele homem? Naquele caso, sim. Você consegue entender que muitas vezes nós seremos, como que eu posso dizer assim, nós seremos dominados pela nossa mágoa, mas nós precisamos perdoar. Talvez o Espírito Santo queira falar com você hoje, para você liberar perdão sobre alguém, para você deixar que Deus trabalhe na sua vida. E Pedro e os discípulos já tinham sido avisados por Jesus que ele morreria. Eu anotei alguns textos aqui, nós não precisamos abrir, mas lá em Marcos 8, 32, 9, do 31 ao 32, também em Marcos 10, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos malfeitores, ou dos soldados romanos. Sabe o que os discípulos fazem? Eles fingem que Jesus não falou nada, eles mudam de assunto, porque aquilo doía nos corações deles, eles não queriam ouvir aquilo, então eles mudam de assunto, não lidam com a sua dor. E Pedro, não lidando com a sua dor, confirma o que Jesus tinha dito. O que Jesus falou? Ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão, e vocês vão se escandalizar em mim. Pedro é o primeiro que se escandaliza, porque é o primeiro que não compreende o que Jesus tinha dito. Não, senhor, o senhor não vai morrer. Isso é certo que o senhor não vai morrer. Ele é o primeiro que começa a dispersão, sabe por quê? Olha só o que ele diz: ainda que todos se escandalizem em você, menos eu. Sabe o que ele está fazendo? Começando a cisão. Senhor, sabe, Tiago, João, e eles pode ser que eles se escandalizem, Senhor, mas eu não vou me escandalizar. Entende? Pedro também parece que não acredita em Jesus, porque ele fala um superlativo: eu nunca vou te negar. E ainda que todos te neguem, não eu, ainda que seja necessário, Senhor, morrer contigo. Veja só que ele não acredita no que ele diz. Que ele não está dizendo: Senhor, eu vou morrer contigo. Não, ainda, Senhor, se for necessário, se for preciso, eu morro com você. Mas Jesus está cuidando de Pedro. Veja no versículo 30, que ele está avisando Pedro com todos os dizeres. Em verdade te digo que hoje, então o primeiro Jesus fala qual vai ser o dia. Qual vai ser o dia? Hoje. Mas Jesus afunila o tempo. Nessa noite,
Então já não é hoje de manhã, hoje à tarde, é hoje nessa noite. Antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, 3 vezes me negará. Bom, os estudiosos dizem que os galos ali cantavam na hora certa. O primeiro cantar do galo era 00:30. Talvez não havia horário de verão lá ainda, né? Então era 00:30 o primeiro cantar do galo. O segundo cantar do galo era 1:30. Então Jesus está dizendo assim: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Pedro, é hoje, é nessa noite e é antes da 1:30. Pedro, eu estou dizendo que você vai me negar de todo jeito. Não tem como fugir. E por que Jesus faz isso? O que Jesus acabara de dizer? Olha, vocês vão se escandalizar em mim, eu vou ser morto, o pastor vai ser ferido, mas eu irei ressuscitar. Veja bem o que iria acontecer na cabeça e no coração de Pedro. Ele nega Jesus, ele não tinha acreditado, mas acontece a mesmíssima coisa que Jesus havia dito. Então, se Jesus acerta que Pedro irá negá-lo, Jesus acerta que ele vai ressuscitar também. Essa fé, infelizmente, não foi produzida no coração de Pedro, mas deveria. Jesus, ao fazer isso, ele está cuidando dos seus discípulos, dizendo: olha, eu sou poderoso para prever que você vai me negar, assim como eu também sou poderoso para prever que eu vou ressuscitar. Acredite em mim. E você acredita que boa parte das nossas dificuldades é por não acreditar suficiente que Deus é poderoso? Deus nos diz que nós somos amados e que nós somos filhos dele. Essa é a sua e a minha identidade se eu estou em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não conseguimos acreditar nisso. Nós começamos a buscar o nosso valor no mundo, nos aplausos, em quanto dinheiro temos ou em quanto dinheiro nós mostramos para os outros que temos. Muitas vezes isso não acontece conosco. Eu, pelo menos, meu coração, ele é suscetível a isso acontecer várias vezes, a esse desejo acontecer várias vezes. Mas é porque eu não estou acreditando em uma verdade: a de que eu sou filho de Deus, a de que eu sou amado por Ele, de que qualquer coisa que eu tiver, qualquer dificuldade, eu posso ir no colo do meu Pai e posso pedir para Ele. Diz um autor cristão, eu não sei se acontecerá apenas isso no céu, mas ele fala que quando chegar no céu, Jesus vai conversar conosco e ele vai fazer uma pergunta só. Uma pergunta. A pergunta vai ser a seguinte: você entendeu que você era amado por mim? Essa é a única pergunta que Deus vai fazer. Não sei, eu creio que Deus vai nos julgar pela intenção do nosso coração, a palavra de Deus diz, e também se aceitamos o Filho de Deus. Mas é interessante essa analogia de que quando a gente chegar no céu, Deus vai nos perguntar: você entendeu o que é amado? Você entendeu o que é amado por Deus? Eu acho que poderíamos chegar para Pedro e dizer: Pedro, você entendeu o que é amado por Jesus? Mesmo você negando Jesus, ele antecipou isso para que você acreditasse também que ele vai ressuscitar, para que você acreditasse que o cuidado dele é verdadeiro. Quando nós chegamos num momento, não sei se você já chegou ou não, mas algumas vezes na nossa vida nós temos a infeliz momento de achar que não dá mais. Não dá mais para manter aquele relacionamento, não dá mais para manter a nossa vida assim, não dá mais para continuar servindo a Jesus, não dá mais, Senhor, não dá mais para viver em unidade. Mas dá. Se a gente nos colocar nas mãos do Senhor, Ele é capaz de curar qualquer ferida, de refazer qualquer relacionamento destruído. Ele é capaz. Agora, muitas vezes, quando eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, eu não consigo, eu estou sendo verdadeiro, porque eu não consigo mesmo. Mas Jesus não diz que você é poderoso, você é bom, olhe para si mesmo, confie em você. Jesus diz: olhe para mim, eu posso, eu sou poderoso. E eu quero perguntar para você: existe alguma coisa que você precisa colocar no altar de Deus de forma definitiva e dizer: Senhor, assim como o Senhor foi ferido e conseguiu perdoar, eu quero aprender esse modelo de amor e viver desse jeito também? Irmãos, esse é um desafio que eu tenho muitas vezes para mim. É um desafio que eu tenho muitas vezes de conseguir perdoar. Eu vou dizer que não é fácil, não é fácil perdoar, mas é necessário. Você lembra da oração do Pai Nosso? Jesus ensina um modelo de oração, né? Um modelo de oração. E tem uma parte que é muito
difícil de orar. Eu acho que talvez uma das mais difíceis, né? Isso é uma das mais aplicáveis. Perdoa as nossas ofensas. De que modo? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Imagina, você vai até o trono da graça de Deus e você fala assim: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoei fulano. E aí? Que oração difícil, né? Mas nós conseguimos, irmãos. Quer dizer, não há poder em você e em mim, mas há poder no Deus que nós servimos, em perdoar, em trazer unidade, em trazer graça em nossos relacionamentos, para que a gente consiga conviver com o outro. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Eu quero fazer 2 orações. É um costume que eu tenho. A primeira delas é um convite para você que não conhece Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não vivenciou o perdão de Deus, hoje é o dia de começar a vivenciar esse perdão, de entrar na graça de Deus de cabeça, mergulhar nisso. Então eu desafio você a entregar sua vida para Jesus. Eu normalmente faço o seguinte: eu oro em voz alta, e se você tem esse desejo, você repete em seu coração. Não precisa cutucar a pessoa do lado, dizer: olha, eu vou fazer essa oração. Mas você faz como pegando na sua mão e a gente entrando na presença de Deus pela primeira vez. Depois eu quero orar com cada irmão e irmã aqui. Se você tem algo que precisa entregar na presença de Deus, se você tem alguém que você precisa entregar na presença de Deus, essa será a sua oportunidade. Quero convidar todos a fechar os seus olhos e quero te desafiar. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, repita essa oração junto comigo, entendendo que você está falando com Deus e não com ninguém aqui. Por isso pode falar até no seu coração, na sua mente, que Deus, o nosso Pai, pode te ouvir. Olha assim: Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti. Reconheço que sou pecador, que não mereço, mas a Tua graça me alcançou nessa noite, e por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor seja o dono do meu coração, da minha mente, das minhas ações e atitudes a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados, por favor. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, para a gente possa saber que você fez. Amém. Amém. Pode abaixar. Eu quero orar junto contigo, meu irmão, minha irmã. Você possa ter a oportunidade de viver em unidade onde você estiver, na igreja, na família, onde você estiver. Você possa liberar perdão e acolher o perdão de Deus também. Você pode orar junto comigo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Te agradeço porque o Senhor nos faz teus filhos e filhas. O Senhor nos dá um modelo de amor, um modelo de uma vida que pode abrir o coração para o Senhor ser trabalhado. É verdade, Senhor, que muitas vezes quando eu abro meu coração para Ti, muitas vezes o Senhor vê a podridão que tem lá dentro. E o Senhor começa a apontar coisas das quais eu preciso mudar. E isso é tão difícil, Senhor. É tão melhor jogar tudo para debaixo do tapete. É tão melhor não falar a respeito ou não encarar aquele problema. Ah, Senhor, eu quero me colocar no Teu altar junto com cada pessoa aqui nessa noite e pedir que o Senhor nos dê a capacidade de vivenciar o Teu Evangelho onde nós estivermos. Vivenciar a vida do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. E eu creio que o Teu Espírito Santo sabe quem nós precisamos perdoar e tem falado conosco. Nos dá a capacidade, Senhor, de perdoar todos aqueles que nos fizeram mal. E também, Senhor, a maturidade de pedir perdão. Talvez isso seja ainda mais difícil, ainda mais humilhante, mas nos ajuda a pedir perdão. Nós desejamos viver em unidade, Senhor, com os nossos irmãos, com as nossas famílias. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para que as feridas se tornem cicatrizes. E quem sabe a gente só tenha lembranças delas. Ah, Senhor, como é difícil, mas eu quero orar junto com cada um aqui.
perdoa as nossas ofensas como temos perdoado os outros. Perdoa as minhas ofensas, Senhor, como eu tenho perdoado quem me ofende. Ah, Senhor, como é difícil orar isso, porque se a medida, o quanto eu tenho perdoado, Senhor, é uma medida tão pequena, dá vontade de que seja maior. Ah, Senhor, me ajuda a entender o modelo de amor do Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor, a não ser dirigido pelo que me fizeram de mal, mas sim pelo bom que o Senhor já fez a mim. Obrigado, Senhor, por estar aqui, por essa oportunidade. Quero orar junto com esta igreja também. Abençoa a igreja Terra Nova. E neste ano o Senhor esteja fazendo a sua vontade aqui, como já tem feito, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, já produziu nessa igreja, de graça, de amor, de restauração, de união, do Teu Evangelho sendo pregado neste púlpito. Nós te louvamos, Senhor. E me uno junto com esses irmãos, pedindo a bênção do Senhor para esta igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de estar aqui. Muito bom partilhar o Evangelho com os irmãos. Se eu não puder cumprimentar, abraçar a todos, deixo o meu abraço aos irmãos e também da igreja que eu faço parte, Igreja Batista Brasileira. Deixo o meu abraço para os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Continuamos com esse meu espírito de oração. Continue seus olhos fechados enquanto nós louvamos a Deus.
obrigado pastor Daniel, obrigado a Anne pela presença, né? E queremos agradecer também a presença do Pedro Henrique e da Vanessa, que são grandes, não sei se estão aí ainda. Já não estão ali, né? Obrigado pela presença de vocês. Quando quiserem estar retornando, estamos aí, então.